morto, mas ainda letal. A narrativa épica de Davi e Golias é uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. De um lado do vale de Ela se encontra o exército filisteu, com seu herói de 2 metros e 90 centímetros de altura, chamado Golias. Do outro lado está o exército israelita, amedrontado sob a liderança de seu rei Saul. Durante 40 dias, Golias insultava os israelitas, dominando-os pelo medo. Dia após dia, ele os desafia a enviar um soldado para lutar com ele pessoalmente, mas até então ninguém se apresentou como voluntário. Talvez você possa se identificar com a dificuldade dos israelitas. Algum gigante está à sua frente, provocando, perseguindo, insultando você. Talvez seja o medo, talvez seja a ira, talvez seja o sentimento de rejeição, talvez seja um gigante sorrateiro, porém muito familiar, chamado comodidade, que o leva a viver por algo de menor importância. Talvez possa até ser um físico. Qualquer que seja o obstáculo da sua vida, ele vem roubando seu autodomínio dia após dia. Você tentou ignorar as provocações, mas se sente imobilizado, reprimido e paralisado para seguir adiante. Por fim, você sente que não está vivendo de forma plena e livre a vida que Deus planejou para você. A notícia é que Deus abriu um caminho para que esses gigantes sejam derrotados. Começa com a convicção de que o seu gigante, por maior que ele seja, não é maior do que Jesus. Na verdade, ele já derrotou os gigantes da sua vida. Quando Jesus veio para esta terra, ele suportou o inferno por você na cruz e ressuscitou do sepulcro para que você pudesse se libertar da probabilidade de ter uma vida condenada. Ele veio libertá-lo dos gigantes que se levantam contra você e que te deixam paralisado de medo. Jesus já venceu o inimigo. No entanto, como lemos em 1 Pedro 5:8, o diabo ainda anda ao redor
procurando a quem possa devorar. Ele é como uma cobra com a cabeça cortada. Quando se mata uma cobra, é preciso ter a certeza de que a cabeça dela será enterrada, pois mesmo depois de morta, a serpente conserva uma dose mortal de veneno nos dentes e ainda poderá te envenenar caso você pise na sua cabeça. Do mesmo modo, embora Jesus tenha quebrado o poder de Satanás ao morrer na cruz, este ainda pode injetar o seu veneno nas nossas vidas. O inimigo está morto, mas ainda é letal. Nesse estudo mostraremos que o objetivo não é pisar na cabeça da cobra, mas sim, em termos práticos, resistir ao diabo. Ver Tiago 4,7, nos armar com as defesas que Jesus nos deixou. Ver Efésios 6:10-18 e nos apoiar na sua suficiência. Ver Provérbios 3:5 significa lembrar que Ele é o seu Davi na história e você nunca pode derrotar gigantes por meio da sua própria coragem, força de vontade ou esforços. É sempre Jesus quem os derrota. Caso realmente deseje ter a vitória sobre os gigantes na sua vida, você precisa entender a sua dependência na suficiência de Jesus Cristo. A vitória se trata de confiar em Cristo e não em tentar vencer. Para dar o primeiro passo contra o inimigo morto, mas ainda letal, você deve mudar a sua forma de pensar, pois Cristo é a única força que resulta em transformação. Responda: o que você pensa na ideia de Jesus e não você, seu Davi que derrotou o gigante na sua vida? Quais são as implicações disso sobre a maneira como você vive a vida? Jesus veio à terra para destruir o poder do pecado, da morte. E ele já venceu o inimigo. Que diferença isso faz na sua maneira de ver o gigante na sua vida? Quais são algumas maneiras de se aproximar de Jesus para que você não pise na cabeça venenosa do seu inimigo derrotado? Estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo,
anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Fiquem firmes na fé e enfrentem o diabo, porque vocês sabem que no mundo inteiro os seus irmãos da fé estão passando pelos mesmos sofrimentos.